Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o podcast da vida real. Hoje, no mês da religião, temos o prazer de receber aqui o pastor Pedro Mota. Seja muito bem-vindo, Pedro. Eu que agradeço o convite e é um prazer poder estar com vocês aqui nessa noite e falar um pouquinho da nossa religião e compartilhar com o pessoal de casa. Chique. Bom, para a gente começar, Pedro, você pode me contar um pouco da história e da origem do protestantismo? Sim, é interessante até o protestantismo que teve o seu início com Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha tudo para ser um grande advogado. Filho de pais que trabalharam sempre, não quiseram dar o mesmo destino para o filho de trabalho e resolveram colocar ele para estudar. Ele estudou muito tempo para ser um advogado e se formar para isso. Só que um dia ele estava indo para a casa de seus pais, e alguns dizem até voltando de uma festa, e estava tendo uma chuva muito forte. E no meio dessa chuva muito forte, caindo muito raio do céu. E como estava caindo muito raio do céu, ele ficou com medo de perder a vida nesse dia. Então ele fez uma oração que se naquela noite ele fosse salvo, de que se permitisse que ele não morresse ali, ele não ia ser mais advogado, ia entrar para a igreja. Certo. E por um milagre divino, a oração dele foi ouvida, ele não morreu nesse dia, e ele então ingressa para a religião, ingressa para dentro da igreja. E a igreja nessa época, se a gente prestar atenção, ela era muito forte, era muito poderosa a igreja. Qual religião era nessa época? Era uma religião só, Tá. era só o catolicismo. Certo. Era só que comandava, a igreja comandava tudo, tinha um poder muito forte a igreja nessa época. E Martinho Lutero então ingressa, vai vendo tudo, vai conhecendo tudo, como a gente sabe, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, vai participando, ele vai criando de cabeça e corpo e alma na religião. Já que a oração dele foi ouvida, então ele não foi mais um advogado, e vai então pro meio da fé. Só que quando ele está no meio da fé, ele começa a observar muita coisa que não condiz com a Bíblia. Ele então começa a estudar a Bíblia no profundo e ele chega a ser um teólogo. Ele começa a entender muita coisa da Bíblia que era diferente do como a igreja vivia. Para a gente ter uma noção, nessa época a Bíblia não podia ser lida. Certo. A Bíblia inteira era escrita em latim. E quando ela era lida dentro da igreja, era lida em latim. Só os padres que tinham conhecimento da Bíblia, porque tinham conhecimento de latim. Só que quem entrava dentro da igreja não podia ler a Bíblia. E quando o padre lia a Bíblia, podia estar na Alemanha, como Martinho Lutero era da Alemanha. A Bíblia era lida em latim. Então os fiéis que escutavam não entendiam muito bem? Porque era em latim. Curioso. Não entendia nada do que era lido da Bíblia. Só escutava e não sabia o que estava acontecendo. Certo. Essa era a igreja desse tempo. Beleza. Martinho Lutero começou a prestar atenção nisso e começou a ficar, não dá para entender. E ele então começou a criar dentro dele um desejo muito forte de ir ao contrário daquilo tudo. Sabe? A igreja nessa época ela era muito rica. Certo. Porque ela cobrava a famosa indulgência. Que era o perdão de pecado por meio de bens, de dinheiro. Ah, você vai entrar no céu, mas eu estou cheio de pecado, o que eu posso fazer para entrar no céu? Dá dinheiro para a igreja. Cobrava como se fosse para entrar no céu, tinha que pagar. Para entrar no céu tinha que dar um certo valor para a igreja. E Martinho Lutero um dia, lendo a Bíblia, ele leu em Romanos, que eu vou até citar agora aqui, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo. Primeiro do judeu e também do grego. Ele continua, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ele entendeu, Martinho Lutero, lendo a Bíblia, que não precisava pagar para ir morar no céu. Que tudo aquilo que a igreja cobrava estava errado. Que tudo aquilo que a igreja fazia estava errado. E ele então, no dia 31 de outubro, esse mês que a gente está, de 1517, dá início à Reforma Protestante. Dia 31 de outubro começa a Reforma Protestante com Martinho Lutero criando 95 teses contra a igreja da época.
Olha só. 95 teses. Ele pega essas teses, faz uns cartazes e cola na própria igreja católica. Para que todos os fiéis que fossem até a igreja pudessem ler e ver no que estavam errando e ver como que a igreja era e ver como que a Bíblia diz. Então essas 95 teses, basicamente ele pegou o que está escrito na Bíblia, tipo, traduziu e colocou para as pessoas verem. Para as pessoas lerem. Certo. Na língua das pessoas. E ele entendeu que não importa o que ele fazia, que não tinha como ser salvo. E aí começou a reforma protestante através de Martinho Lutero. Aí o que a gente vem na cabeça quando a gente fala em reforma? A gente pega uma casa que está precisando de uma reforma. Então a gente começa a quebrar aqui, arrumar ali, consertar ali. E a reforma que Martinho Lutero estava tentando fazer era dentro da igreja. E no meio dessas 95 teses, 5 delas eu acho interessante. Certo. E eu vou citar aqui. Tranquilo. A primeira dela é somente a fé. Somente a fé em Jesus faz com que a gente seja salvo. Beleza. A segunda é somente as escrituras. Aqui na Bíblia a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia então é como se fosse a nossa bússola. Se a gente quiser ser salvo, se a gente quiser se dar bem, se a gente quiser ser feliz, é andar segundo o que está escrito na Bíblia. Então ele colocou as 95 teses essas. A Bíblia Sagrada é uma dessas teses. Sabe, uma coisa interessante. Isso, como a Bíblia vem vamos dizer, da história de Jesus, Sim. E ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. Interessante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo. Dizendo da Bíblia. E a terceira é somente Cristo. Só Cristo que pode nos salvar. Porque a igreja da época tinha o Santo Papa e as pessoas acreditavam que o Papa era a ponte que chegava até Deus. Só se o Papa orasse que a pessoa ia ser salva. Só se o Papa pedisse por ela que a pessoa podia receber perdão. Martinho Lutero diz, não, somente Cristo é quem pode nos perdoar. A quarta sola é somente a graça. Só a graça de Deus para nos dar vitória. Se não é a graça de Deus, a gente não é nada. É um favor que a gente não merecia. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Isso é a verdadeira graça. E a quinta é glória somente a Deus. A igreja era muito poderosa e pegava a glória para si. Só que a glória, como a gente aprende, a glória é somente a Deus. E Martinho Lutero então cola essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E quando ele cola isso lá, cria um rebuliço na igreja. Porque os católicos que ali estavam começam a enxergar que tinha um outro ponto de vista. E aí começa a Reforma Protestante. Através de Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, indo contra a igreja, porque era uma igreja só. Só tinha essa igreja e mais nenhuma outra. Era essa igreja e poderosa e forte, ninguém podia ir contra. Pra gente ter noção, a Bíblia ficava no altar acorrentada. Ninguém podia ter acesso. Pra ninguém ter acesso à Bíblia. Porque isso aqui tem um poder de libertar a mente das pessoas incrível. Só que nessa época, Martinho Lutero então entende, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, começa a reforma. Tudo que tá bom pode melhorar. Certo. Só que a igreja dessa época era uma igreja muito limitada, que tinha poder, só que não ia para frente. Queria muito vida nessa vida, não estava preocupado com a pessoa em si, estava preocupado com terras. E se a gente prestar atenção, muita igreja por aí até hoje é dona de muito terreno. Vem dessa época. Entendi. Quer morar no céu? Tem um parente que morreu, está no chamado purgatório, o que vamos fazer? Paga certo preço que ele sai de lá e vai para o céu. E Martinho Lutero veio lutando contra isso. E assim começou a Reforma Protestante. Certo. E aí então ele, vamos dizer que tirou um pedaço da Igreja Católica e aí foram se formando as outras igrejas. Então Sim. Saiu dele e aí outras pessoas pegaram força e foram criando. Aí eu digo protestantismo ainda ou eu falo igreja evangélica? A gente somos os protestantes ainda. Protestantes, tá. Beleza. Então, quais são as crenças centrais do protestantismo hoje? O que a gente crê
central, o que é aquilo que nos define, aquilo que a principal coisa da nossa igreja hoje em dia, que eu até anotei aqui para não perder, a primeira prática é a palavra de Deus. Certo. A prática leva à Perfeição. perfeição. Uhum. Então, o que a diferença do protestantismo é que a gente usa isso aqui como regra de fé. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não se aparta da sua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. O ato de praticar isso é incrível. Quando você mais lê, mais você vai tendo sede. Quando você mais conhece de Deus, mais você vai querendo saber quem Ele é. Oséias 3:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando a gente não tem conhecimento de algo, facilmente a gente é enganado. Claro. Agora, quanto mais a gente conhece da Bíblia, de quem é Deus, de quem Ele é, das coisas que Ele fez, mais a gente se aproxima dele e dificilmente a gente é enganado. Certo. A segunda coisa pra gente de prática é a adoração a Deus. Somente a Deus a gente deve adorar. Seja em comunhão, ou seja na sua casa, lavando uma louça, limpando a calçada, varrendo o chão da sala. Quanto mais a gente adora a Deus, mais perto dele a gente fica. A adoração tem um poder muito forte de tocar o coração de Deus. Porque quando a gente está adorando a Deus, a gente está dando um glória a Deus, o glória vai para quem? Para Deus. Do mesmo modo, quando a gente está assistindo um jogo de futebol ou num show de algum cantor e começa a exaltar aquele cantor se enche de alegria. Agora, quando a gente está adorando a Deus, é incrível. Certo. Porque a atmosfera muda. Você pode começar a adorar a Deus na fraqueza, e quando você está acabando a sua adoração, Deus vem e te sustenta de uma maneira. Então, essa prática a gente tem que levar para a nossa vida. A terceira prática é a comunhão. Eu cuidar de você, você cuidar de mim, eu me importar com você, você se importar comigo. Um cuidando do outro em comunhão. Uma comum união. Todo mundo no mesmo pensamento, fazendo parte de um só corpo. Que Cristo continua sendo o cabeça da igreja, mas os irmãos em volta ter comunhão. Não tem como eu falar que eu sou crente se eu não tenho comunhão com aquele que caminha comigo. Se eu não consigo pegar na mão daquele que está do meu lado. E essa prática tem que estar em nossa vida todo dia. Para que tenha comunhão no meio cristão. A quarta, oração. A oração é um diálogo com Deus. E muitas vezes as pessoas falam: eu não sei orar, não sei como dizer. É como se estivesse conversando com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. É um diálogo. Você vai falar, você vai pedir, você vai agradecer. E daqui a pouco você vai ficar em silêncio e você vai ter uma certeza no seu coração que Deus responde a sua oração. A prática leva à perfeição. Eu não consigo orar muito tempo. Você começa a orar 5, daqui a pouco você está orando meia hora. Daqui a pouco você está orando 1 hora. Porque de tanto que você pratica, mais vontade você vai criando dentro de você. Mas, por exemplo, eu acho que se for uma oração que vem do coração, eu acho que não importa se for uma frase, se for uma coisa de 30 minutos, eu acho que não é porque ela tem 30 minutos ou 1 hora que você está orando que vai ter mais efeito que um cara que está falando do coração, uma palavra, vamos dizer. Então, um trecho da Bíblia incrível. Pedro estava andando sobre as águas e ele afundou. Ele falou 3 frases e Jesus foi lá, estendeu a mão para ele e tirou ele do fundo. Ele estava afundando e falou: Senhor, salva-me. E Jesus foi lá e puxou Pedro. A oração de 3 palavras. Só que o interessante da oração é que você vai criando intimidade. É igual uma roda de amigo. Quando você está junto com o seu amigo, você não quer ir embora. Certo. Quando você mais conversa com ele, a gente que tem amigo, a gente conversa 4, 5 horas, dependendo do dia. E você nem percebeu a hora passar. Você olha pro relógio e fala: nossa, já passou tudo isso? Porque a conversa tá boa, tá fluindo, tá legal. Assim é a oração com Deus. Quanto mais você fala, tanto essa simples oração, quanto o diálogo longo, porque você tá conversando com um amigo. Você tá tendo intimidade com um amigo. Certo. Outra prática, a santidade. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: sede santo, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado. Separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa tem que ser a nossa prática. Nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a santidade sendo uma prática, ela vai ganhando vida. Outra coisa, e a última, evangelização.
Tem que ser a prática da igreja do século XXI. Falar de Jesus por onde a gente for. Dizer que Jesus é bom, salva, batiza com o Espírito Santo, mas que breve vai voltar para buscar a igreja. Essa é a evangelização. Não é falar para você de um Jesus telecena, que te dá carro, casa e um salário extra todo mês. Não é esse Jesus que a gente prega. Não é esse Jesus que eu prego. É um Jesus que diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ele dizendo que ele venceu o mundo. Certo. Que a evangelização correta, o certo correto de evangelizar é que a gente vai passar por problemas sim. Mas um dia, Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a nossa prática. É nisso que a gente acredita e tem que buscar todo dia ser melhor do que ontem. Boa. E como que é organizada a comunidade evangélica e quais são os líderes dela? A igreja evangélica, a minha, eu sou do Ministério Belém, porque agora tem muitas igrejas, né? E tem diferença entre elas? Sim, algumas têm os obreiros diferentes, o jeito de dirigir o culto é diferente, a liturgia do culto é diferente. A nossa igreja tem 113 anos. Começou em 1900 e uns quebrados lá em Belém do Pará. Então a gente tem uma estrutura que a gente não mudou. Tem o nosso pastor, evangelista, abaixo do pastor, presbítero, os diáconos, que são os porteiros, que ficam tomando conta da recepção da igreja, de quem chega, anotando o nome, levando água, cuidando das crianças que saem lá fora, põem para dentro, os cooperadores. Assim é dividida a nossa igreja. Os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos e os cooperadores. E a gente tem departamentos dentro da igreja. Departamento de missões. Tem o seu líder de missões e aqueles que o auxiliam. Departamento das irmãs, que é o círculo de oração. Tem a sua líder, as regentes, que todo o grupo apresenta um louvor ao Senhor no culto. Então tem as irmãs, as crianças, os adolescentes e a mocidade, que são os jovens. E cada um deles tem um líder e um regente, que no decorrer do culto apresenta o louvor ao Senhor, senta e segue o culto. Então começa com o pastor até os líderes de departamento, assim é dividido a nossa igreja. Certo. Legal, interessante. E quais são as principais festividades e celebrações do protestantismo? Sim. A gente tem um culto que a gente chama de... Todo culto é lindo, todo culto é importante, todo culto é incrível. Só que tem um culto pra gente que ele é especial. Que é o chamado culto de Santa Ceia. Que é uma vez por mês que a gente se reúne, todos os irmãos da igreja, para lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Para lembrar de todo o sofrimento que ele sofreu no nosso lugar. Não com tristeza, não com pesar, mas com alegria a gente lembra nesse culto. A gente lembra desse culto de Santa Ceia como que uma esperança de que Jesus vai voltar para buscar a igreja. É o culto de Santa Ceia que a gente se reúne ali, os irmãos, todo mundo, num só pensamento de adorar a Deus, de agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, levando uma cruz que não era dele, suportando uma coroa de espinho que não era para Ele. E tudo isso sem abrir a boca como ovelha muda. Então esse culto pra gente é um dos cultos mais importantes da nossa igreja. Que a gente se reúne com o pensamento de adorar a Deus, de gratidão, de olhar assim e dizer, puxa vida, se não fosse Jesus a gente não estaria aqui. Se não fosse Jesus a gente não chegaria aqui. É um culto que a gente reflete. Sabe? É um culto que a gente entra todo mundo ali lembrando de tudo que ele fez. E com a certeza que ele vai voltar para buscar a igreja. Esse é o mais importante dos cultos que a gente tem, uma vez por mês, o culto de Santa Ceia. E tirando isso, os congressos anuais. Toda igreja tem o seu congresso, que a gente chama de Asaf. É uma semana inteira de congresso. Começa na terça com as crianças, depois passa pelos adolescentes, passa pelas irmãs do círculo de oração, passa pela mocidade e termina com toda a igreja no domingo. É uma vez por ano para a gente como se fosse um culto de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós o ano inteiro. Que a gente se prepara, arruma um uniforme, chama pregadores de fora, convida outras igrejas para participarem com a gente, trazendo louvor.
Esses são os cultos mais importantes pra gente do ano. A Santa Ceia e a Semana dos Azafes. Legal. E eu queria fazer uma pergunta e queria que você fosse bem sincero. Sim. Como que você vê a comunhão da igreja evangélica com as outras religiões? Porque eu já fui evangélico também por um bom tempo, quando eu era mais novo, e eu percebia que, eu não sei se era só os lugares que eu frequentava de igreja, mas tinha assim, muito preconceito com outras religiões. Eu não sei se são todas, né? Eu queria ouvir da sua boca. Preconceito eu acho que seria muito forte, né? Tá. Mas acho que há uma divisão, Uhum. né? Infelizmente há. Mas acho que a gente tinha que abraçar todo mundo, né? Eu como igreja, porque cada um é uma igreja. A gente fala da igreja em 4 paredes, mas a gente é uma igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Então, eu trato você bem, você me trata bem, isso é bom. Eu como igreja, eu tenho que cuidar bem de você. Eu tenho que saber falar com você, respeitar a sua ideologia, respeitar aquilo que você pensa como crença. Ainda que eu não concorde com você, ele não precisa brigar. Certo. A igreja de hoje em dia tem que colocar na cabeça que divisão não faz parte mais da nossa vida. Só atrapalha. Só atrapalha, porque a pessoa ficar com mais raiva de crente ainda, não vai querer frequentar uma igreja evangélica nunca. Porque muitos acham que a gente é muito preconceituoso e não vai querer entrar dentro de uma igreja nunca. Agora, se eu mudar a minha ideia de te tratar, isso vai abrir uma porta incrível para que o evangelho entre na sua vida. Sim. Ou na vida de qualquer pessoa que está lá fora. Sim. Agora, se a gente só apontar o dedo para estar religiando dizendo, essa não presta, essa não vale nada, a porta do evangelho só vai se fechar. A pessoa que está lá fora só vai ficar com raiva. Só que eu acho que hoje em dia tá tendo mais essa empatia. Certo. Tá tendo uma coisa mútua, assim, tá se colocando no lugar do outro. Tá aprendendo que não é só por briga que eu vou conquistar alguma coisa. Sim. Ainda que você tenha a sua ideia, eu tenha a minha ideia, você respeita a sua, eu respeito a minha, a gente é amigo uma hora, a porta do evangelho se abre. Sim. E o meu desejo como cristão evangélico é que a porta do evangelho se abra para todo mundo. E como que a porta vai se abrir se a gente mesmo muitas vezes fecha ela? Sim. No tratar, no não ouvir, no apontar, no fazer fofoca. Então isso hoje em dia, na minha visão, tem baixado muito. As coisas hoje em dia estão diferentes. Acho que a empatia que tanto se prega por fora tem entrado no mundo evangélico. Que bom. A gente não concorda com muita coisa. A gente não precisa ser inimigo de ninguém. Satanás é o nosso inimigo por natureza. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra um contra o outro. Mas contra os principados e contra as potestades. Então acho que nesses últimos dias, pelo menos nessa nova geração que está surgindo, é uma geração que se coloca mais um lugar do outro. Certo. Porque se a gente viver brigando, a porta do evangelho só vai se fechar. E as pessoas dizem, eu ir naquela igreja, mas nunca. E não é isso que a gente quer. Uma visita pode mudar muita coisa. Pode mudar a visão de muita gente sobre o que é a igreja evangélica. E vice-versa, não é? É conhecendo que a gente vai vendo que não é tudo aquilo que eu já ouvi um dia. Então acho que a igreja de hoje em dia tem melhorado muito nesse aspecto. Eu gostaria de ouvir sua opinião. Como vocês veem Deus, e aí você mencionou Satanás, né? Como que é para vocês? Como que vocês imaginam que seja Deus ou essa divisão entre Deus e Satanás, né? No céu e inferno? Sim. Como seria Deus? Não, assim, porque vamos supor, o que muito se fala, não estou dizendo que é no seu meio, mas em geral, um senhor barbado sentado num trono. Sim, e o diabo, isso, e o diabo vermelho e um tridente. Sim. É dessa forma que vocês pensam? O que a gente pensa que é assim, né? Certo. Um ser poderoso sentado no trono governando tudo. E o diabo ali de canto ali. Só que hoje em dia está muito diferente. Deus continua sentado no trono e poderoso. O diabo não é só esse ser que a gente pensa que ele é. Se a gente não tomar cuidado, ele entra dentro da nossa casa de sapatinho de algodão. Sabe?
Se a gente não tomar cuidado, ele é capaz de entrar dentro de uma igreja, sentar e assistir um culto e depois ir embora. Não é mais esse ser que as pessoas dizem e pensam que ele é só isso de chifre, vermelho, tridente na mão. E a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. É o que ele faz. E é o que a gente tem de visão por Satanás. Um ser que vem matar, roubar e destruir. E Deus vem para dar vida e vida em abundância. Isso é a diferença dos dois. Interessante. E quais são as principais contribuições que o protestantismo tem para o mundo hoje? Sim. O protestantismo hoje ajuda muita coisa. Podia ser muito melhor. Podia ser muito mais incrível e fazer muito mais do que faz. Certo. Né? Porque a gente olha para outras religiões e fala assim, puxa vida, o que tal instituição faz. E a gente podia fazer muito mais. E eu ouvi uma frase certa feita e peguei essa frase para mim. Se essa igreja sair daqui, será que alguém ia sentir falta? Se essa igreja amanhã aqui do bairro fechar a porta, será que vão sentir falta da nossa igreja? Sabe? Se fechar a igreja, será que alguém vai notar que a igreja fechou? Ou era só mais um prédio que tinha naquela rua? Ah, fechou o prédio. A gente como igreja tem que marcar a vida das pessoas. Certo. E a igreja, Cristo, através da igreja, tem marcado a vida de muita gente. E essa pergunta é interessante porque quantas famílias através da igreja Deus já alcançou? Quantos casamentos destruídos através da igreja voltaram a ser um casamento bom? O ano passado eu estava fazendo um casamento, pregando para os noivos, e a multidão sentada ali. De repente eu vejo um casal chorando. Chorando muito mesmo. E a mensagem para os noivos normal. Sabe? Só que quando Deus quer falar com alguém, Deus usa a gente. Deus usa a igreja que estava ali para falar com alguém, para influenciar a vida daqueles que estavam ali. Aí acabou a cerimônia, eu estava me preparando para ir embora. Esse casal chegou até mim e falou, a gente chegou aqui hoje divorciado. Pronto para assinar o papel do divórcio. Mas a gente sai daqui agora para tentar de novo. Então eu acho que a igreja podia fazer muito mais, mas ela está fazendo muita coisa também. Quantos drogados entraram dentro da igreja e foram recuperados? Quantos bêbados que a gente conhece que entraram ali sem saber do que estava fazendo e agora é pastor de igreja? Sabe? E eu tenho um testemunho incrível da minha vida mesmo. Eu entrei dentro da igreja por causa de uma pizza. Você não imagina. Eu com 17 anos de idade, tinha dois menininhos da minha rua, o Paulo e o Davi. Toda terça, quinta e domingo, eles tinham que ir para a igreja. E aquilo me irritava no profundo, porque eu não era crente. Se eles fossem para a igreja, acabava o futebol. Faltava 2, então já ia acabar. A hora que dava 6h30, a mãe dos dois estava gritando, Paulo, Davi, vamos para a igreja. E aquilo me irritava muito. Aí num sábado, dia 4 de setembro de 2010, eles falaram assim, vai ter um futebol lá na igreja. Na quadra de perto da igreja. Vamos? Eu falei, vamos. Eu fui nesse futebol. Nesse dia eu joguei demais. Tinha que estar lá. Foi incrível. E joguei muito. Era casado com outro solteiro e eu era solteiro. Aí o time que ganhasse tinha que ir na igreja para comer uma pizza. E o meu time ganhou. No sábado, dia 4, dia 5 era domingo. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Vou lá comer essa pizza. Me arrumei todo e entrei dentro da igreja. Só que sem eu saber, Deus, através daquela igreja, já tinha marcado um encontro comigo para mudar minha vida. Porque eu cresci muito carente de pai. Meu pai está aí até hoje, eu amo meu pai muito. Só que meu pai sempre não estava em casa. Sempre ele estava fora de casa. E eu cresci muito sem amor de pai. E, consequentemente, a minha mãe trabalhava muito e não estava em casa também. Então a gente cresceu sozinho. Numa carência de pai total. Uma carência de amor, numa solidão. De um tamanho, um vazio, que muitas pessoas dizem, do tamanho de Deus. Só Deus podia preencher esse vazio. E quando eu entrei na igreja de Boa Vista, do Belém, aqui de Pinda, dia 5 de setembro de 2010, um domingo à noite, esse dia foi incrível.
Eu entrei ali naquele dia que o evangelho encontrou comigo. Que a igreja, que Deus através da igreja mudou a minha vida. O abraço que os irmãos deram em mim. Porque eu era um adolescente que escondia muita coisa, sabe? Que sofria sozinho. Que hoje em dia as pessoas chamam de toque, sabe? Para mim, um exemplo, para mim, se eu pegasse um copo de água para beber, vi uma voz na minha cabeça assim: bebe 7 goles dessa água. Sei. E se eu não bebesse 7 goles, aquela voz dizia assim: se você não beber esses 7 goles, eu vou arrebentar com a sua família. Eu ia amarrar o cadarço do pé, do sapato, era uma tristeza. Porque eu tinha que amarrar o cadarço e aquela voz na minha cabeça dizendo: Satanás, desamarra. Amarra de novo. Desamarra. Amarra. Mas quando eu entrei dentro daquela igreja, Deus tinha marcado um encontro comigo ali. Eu fui lá por causa de uma pizza. Só que quando eu cheguei ali, a água viva estava ali, cara. O pão da vida que é Jesus estava ali me esperando. Dia 5 de setembro de 2010 foi o ano que Deus escolheu para que uma igreja me abraçasse, que o Espírito Santo viesse e me abraçasse de tal maneira que eu nunca mais saí dali. Eu lembro que os jovens daquele dia cantavam que queria navegar no oceano do Espírito. E a minha oração naquele dia foi diferente. Eu nem sabia que eu estava orando. Eu olhei assim e falei assim: eu não quero navegar. Eu quero mergulhar nesse oceano. Eu quero saber quem é esse Deus. Eu quero conhecer nas profundezas. E Deus ouviu minha oração, cara. Então, meu irmãozinho, foi uma noite incrível. Pergunta se eu comi a pizza. Eu não experimentei a pizza. Porque quando eu desci no salão de baixo para comer a pizza, já tinha acabado. Mas o encontro que Deus tinha comigo naquele dia foi outro. Então a igreja podia fazer muito mais, mas um futebol mudou a minha vida. Sim. E aí você falou que você teve uma salvação, né? Uma salvação. E eu lembro de um episódio, quando eu morava em uma outra cidade, e aí tinha um rapaz que eu trabalhava comigo e ele era evangélico. Eu acho que ele era obreiro, não lembro. Sim. E aí, não tinha muita experiência sobre religião, e a gente conversando, e aí ele me falou de uma opinião, na qual eu discordo hoje, que a única religião que salva as pessoas é a religião evangélica. Aí eu tentei perguntar o porquê, porque ele falou que não, está na Bíblia que é isso e tal, então eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu achei interessante, pergunta interessante. A salvação, ela vem pela graça, como eu disse aqui. Pela fé em Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. Qual que é a boa notícia do Evangelho? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados. Certo. De todo mundo. Como a gente leu aqui, primeiro do judeu, que é a nação dele, também do grego. A porta do Evangelho é aberta para todo mundo. A porta do Evangelho é para todo aquele que crê. Para todo aquele que recebe. Eu creio em Deus, eu creio naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que se não fosse por ele eu não seria salvo. E a Bíblia é bem clara dizer que não é pelas obras, para que ninguém se glorie das obras. Não importa o que eu faça. Eu ajudei 30 mil pessoas dando alimento. Não te leva para o céu. Não te leva para o céu, porque não é pelas obras. Mas é crendo naquilo que Jesus fez. Tem um versículo interessante na Bíblia que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, não obrigou ninguém, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho é renúncia. A salvação é renúncia. É para todo aquele que crê. Você crê em Jesus, você crê naquilo que ele fez, mas você tem que viver aquilo que ele fez. Você sabe, mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que não entra na minha cabeça ainda. Você disse assim que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas eu vejo assim, eu não vejo que a morte dele salvou a gente. Eu acho que a vida dele salvou a gente. Ele em vida, trazendo os ensinamentos, mostrando o caminho, o que fazer, salvou mais a gente do que ele morrendo. Mas você disse que ele morrendo livrou nós dos pecados. Como assim? Vou te explicar. No Antigo Testamento, tinha o templo.
Quando a gente pecava, quando uma pessoa pecava, para a pessoa não morrer, levava um animal. Quem foi o primeiro casal que pecou? Pela Bíblia, Adão e Eva. Adão e Eva. Eles Isso. morreram? Porque pecaram? Acho que não. Não. Porque Deus matou um, Animal? eles estavam Nus. nus. E como eles pecaram, os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam... Porque antes não tinha pecado. Então eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas quando eles fizeram uma coisa errada, um olhou para o outro e falou, a gente está nu. Então, para que eles não morressem, o plano de salvação de Deus é desde o início. Deus colocou um substituto. Em vez de matar Adão e Eva pelo pecado que cometeu, Deus pegou um animal, um substituto. E daí para frente, então, foi assim. Quando o ser humano pecava, para ele não morrer, porque por causa que a ira de Deus se acendia, ele então levava um animal para o sumo sacerdote, que era como se fosse substituto dele. E esse animal então era morto no lugar do ser humano. E como ele era morto, o cheiro subia, Deus aceitava, e ele então não morria. Assim era antes do sacrifício. Certo. E na nação de Israel, uma vez por ano, o povo inteiro, imagina 2 milhões de pessoas do lado de fora do tabernáculo, do templo. E o sumo sacerdote entrava lá dentro. E não podia entrar dentro. 3, o átrio, o santo e o santo dos santos. O santo dos santos é onde Deus descia. Ele se preparava nesses 2 aqui para entrar lá dentro. Se ele tivesse em pecado, ele não saía dali. Ele morria ali. Se o povo tivesse em pecado, ele não saía dali. Ele morria ali. Agora, quando ele entrava lá dentro com as mãos sujas de sangue do animal, pedindo perdão pela nação, por tudo aquilo que a nação fez de ruim, e aspergia na tampa do propiciatório, Deus descia ali e perdoava através da morte de um substituto. Por isso que Jesus é o nosso substituto. A gente podia e merecia o inferno por tudo aquilo de ruim que a gente faz. Mas se a gente comete pecado, por que a gente não deve pagar e sim outra coisa pagar no lugar? Ou outra pessoa? Jesus foi o nosso substituto. Porque se a gente fosse pagar, não tinha ser humano mais na Terra. Não tinha mais ser humano. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para explicar essa tal maneira. Foi incrível tanto que ele nos amou, que deu o seu Filho único. É o meu filho que eu estou dando. Para que todo aquele que crê no sacrifício dele não pereça. Mas aí, no caso, a pessoa peca. Necessariamente ela tem que morrer? Ela não pode tentar passar por esse pecado de uma outra forma? Hoje Uma em dia a gente penitência? está na graça. Hoje em dia a gente está na graça, né? Favor não merecido. A gente peca, a gente ora, estamos na graça. Jesus perdoa. Porque o sacrifício de Jesus... O interessante, se a gente pecasse, eu pequei essa semana. Isso no Antigo Testamento. Semana que vem eu pequei de novo. Era morto outro animal. Na outra semana pequei de novo, outro animal. Agora o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele já perdoou por toda a eternidade o nosso pecado. Sim. Mas agora, aí a Bíblia diz, e eu vou viver pecando ainda assim? De maneira nenhuma. É aí que diz que é porque que a gente tem que buscar a salvação, porque a salvação é dia após dia. Eu não posso fazer do sacrifício de Jesus na cruz em vão. Eu pequei hoje, daí eu falo, Senhor, me perdoe. Amanhã eu pequei de novo. Senhor, me perdoa. No outro dia eu pequei no mesmo erro. E fico pedindo perdão. A gente aprende desde criança que Deus é amor. Mas Deus também é justo. Deus é justiça. Uma hora a porta da graça vai se fechar. A salvação, então, ela é dia após dia. Certo. Não pense que a gente aceitou Jesus no domingo e que a gente já está salvo. Se Jesus voltar agora, a gente vai para o céu. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É dia após dia. Algumas empresas usam essa frase que ontem melhor do que hoje e amanhã... Não, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Cada dia a gente tem que buscar ser melhor. Claro. Isso também serve como cristão. A Bíblia diz que tem 2 portas. A porta estreita e a porta larga. Sim. Todo mundo quer entrar por qual porta? A porta larga. Porta larga. Só que a porta larga, o fim dela é um lago de fogo e de enxofre. Agora a porta estreita parece que é apertada. Certo. Mas só qual que é a porta estreita? É onde que está o caminho, é onde que está a verdade, é onde que está a vida.
A salvação não é só para o crente, mas é para todo aquele que quer mudar de vida. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivi. Eu quero melhorar. E eu vi uma ilustração esses dias que a salvação é como se fosse um câncer no pulmão. Que o pai gasta dinheiro. O filho viveu uma vida de pecado fumando desde que era criança e adquiriu o câncer. E o pai gastou todo o dinheiro que tinha. E aquele moço ficou bom. Ele vai voltar a fumar? É ingratidão. É igual a salvação de Cristo. Me limpou de toda a sujeira que eu tinha. Eu vou voltar a praticar tudo aquilo que eu praticava? Bom, Pedro, para a gente finalizar aqui, eu tenho uma pergunta bem pessoal e eu gostaria que você respondesse, não de forma pastor falando, mas eu quero que você responda baseado nas suas experiências de vida. Para você, o que é a vida? A vida para mim é um dom de Deus. A vida é tudo. A vida a gente tem que saber viver. Tendo muito ou tendo pouco. É vida. A gente acordar de manhã ali, despertou. É vida. Você olhar do seu lado a sua esposa, passar pelo outro quarto, ver seus filhos, é vida. Você ter um lugar para você ir trabalhar, é vida. Você ter muita coisa para comer é vida. Você ter pouca coisa para comer é vida. O que seria da gente se não fosse a vida? A vida é um dom de Deus. Viver é incrível. E é uma pergunta, será que a gente tem vivido? Porque a gente passa pela vida como se fosse mais uma coisa, mas e se hoje fosse o nosso último dia? O que a gente fez nessa vida? Às vezes a gente perde a nossa vida brigando por coisas que não vale a pena. Então a vida é para ser vivida de uma maneira certa, mas é para ser vivida. É para você, quando chegar nos seus 50, 60, 70 anos, olhar para trás e dizer: eu vivi. Eu realizei meus sonhos, eu perdi muita coisa, mas eu ganhei muita coisa. Eu aprendi muita coisa. A vida é incrível. Então não desperdice a sua vida com coisa boba. Não desperdice a tua vida com coisa que vai te levar a nada. Mas viva como se fosse o seu último dia. Sabe, acorde, e às vezes a gente acorda de mau humor, porque é segunda-feira e tem que trabalhar. Você tem vida. Tanta gente que nessa segunda-feira queria levantar da cama e não vai levantar. Mas você tem vida. E a vida é para ser vivida de uma forma inteligente, mas é para ser vivida. Então viva de uma forma que quando você for embora, e a gente vai embora, as pessoas se lembram da gente dizendo assim: esse aí viveu a vida. Esse aí, se lembrar da gente, falar assim, ó, a hora que viver a gente na cabeça das pessoas, falar assim: era incrível estar com ele em vida. Sim. Então viva a vida. Seja feliz, não perca tempo brigando, não perca tempo discutindo, não perca tempo querendo criar confusão, mas viva de um modo que você vai chegar na frente e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Eu cheguei no fim da vida e um versículo bíblico para fechar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chegar no fim da vida tendo a certeza que você viveu do modo que agradou a Deus, fez um bem para o seu próximo e foi incrível na vida dos seus filhos. Eu falo com a minha esposa assim: o Miguel e a Rebeca têm que crescer e falar assim: meu pai e a minha mãe eram incríveis, porque a gente viveu com eles. Sim. Teve junto a vida deles e participou de tudo da vida deles. Então a vida participe de tudo. Não reclame. Seja grato. Isso é a vida. Não reclame daquilo, porque tudo que está ruim pode melhorar. Então a vida é isso. Viva para que quando você chegar na velhice, você olhe para trás e diga: valeu a pena tudo que eu fiz. Ô Pedro, e você falando isso, certa vez eu ouvi que de um cara na internet que a vida é agora, né? E agora é o presente. É uma dádiva. E o presente é o quê? O presente de Deus. Então é muito... a gente vive 3 princípios hoje em dia. A depressão a gente pensa no passado. A ansiedade a gente pensa no futuro. E a gente esquece de viver o presente. Que é uma dádiva. A vida é viver o agora.
Então ame agora, perdoe agora, abrace agora, para que quando Deus levar alguém, você não fale assim, podia ter abraçado mais. Então a vida é para hoje. Viva o hoje intensamente. É isso aí. Amém? Amém. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí. Queria agradecer você, Pedro, mais uma vez, pela oportunidade de estar tendo essa conversa com você. E é isso, pessoal. Muito obrigado de novo. Espero vocês na próxima oportunidade. E é isso, pode ser? Pode ser. Fechou.